Olá pessoas, e aí chegamos ao fim do livro da Lerner, A Criação da Consciência Feminista. Este último capítulo, o 12, é a conclusão. Então, escuta, vamos lá. Conclusão. A consciência feminista consiste na compreensão das mulheres de que elas pertencem a um grupo subordinado e que, como parte desse grupo, sofrem injustiças. No reconhecimento de que essa subordinação não é natural, mas determinada pela sociedade, no desempenho de um senso de irmandade, na definição autônoma por parte das mulheres de suas metas e estratégias para mudar essa condição, e no desenvolvimento de uma visão alternativa do futuro. Devido ao modo como as mulheres foram estruturadas dentro das instituições patriarcais ao longo histórico de privação educacional e de dependência econômica de homens, as mulheres precisam superar muitos obstáculos antes que pudessem realizar esse processo de tomada de consciência. Como vimos, primeiro elas precisaram superar os sentimentos internalizados de inferioridade mental e espiritual, para que pudessem tão somente pensar e escrever. Precisaram provar a si mesmas e a umas às outras que eram criaturas iguais perante Deus, que eram capazes de se comunicar com Deus, sem mediação masculina, e conceituar o divino do próprio modo. Essa foi a maior contribuição para o pensamento das mulheres dado pela longa linhagem de mulheres místicas cujo trabalho estudamos. Outros grupos de mulheres autorizaram a si mesmas a escrever porque eram mães. Durante séculos, mulheres conceituaram sua coerência de grupo com base na real ou possível experiência da maternidade. O pensamento e a responsabilidade maternas deram a elas um papel especial na sociedade e permitiram que resistissem a certos aspectos do pensamento e da prática patriarcais. A experiência da maternidade como algo que empodera e incorpora conhecimento especializado possibilitou que subvertessem ideias religiosas patriarcais ao insistir em um aspecto feminino do divino. Isso podia ser manifestado pela atribuição de características femininas a Jesus ou pela elevação da Virgem Maria, e quase igualmente com a Trindade. Podia resultar nos vários esforços que observamos, pelos quais mulheres reescreveram a história da redenção para tornar o papel delas essencial. A glorificação da maternidade patriarcal, que começou no século XVIII e culminou no XIX, com a glorificação do papel da mulher na esfera doméstica, levou números crescentes de mulheres ao reconhecimento de que sua coletividade precisava ser definida não pelo papel materno, mas pela condição de pessoa. Esse tipo de raciocínio contribuiu para a definição de irmandade como entidade coletiva entre as mulheres. Por mais de 1000 anos, mulheres reinterpretaram os textos bíblicos em uma crítica feminista massiva, mas sua marginalização na formação do pensamento religioso e filosófico impediu que essa crítica sequer chamasse a atenção dos homens autodesignados definidores da verdade divina e da revelação. A crítica de mulheres à Bíblia não só não mudou o paradigma patriarcal, mas também falhou em estimular o avanço do pensamento das mulheres em uma direção feminista, pois elas não sabiam que outras antes delas haviam tido essa iniciativa de repensar e revisar. Isso ajudou as mulheres individualmente a se legitimarem e, em alguns casos, criarem obras importantes de impacto duradouro. Mas o que precisamos observar é a descontinuidade da história do esforço intelectual feminino. De modo contínuo, geração após geração, de Penélopes teceram um tecido desfiado apenas para desfiá-lo de novo e de novo. Um grupo diferente de mulheres se legitimou a pensar e escrever por confiar em seus talentos especiais. A criatividade se tornou um instrumento pelo qual essas mulheres se emanciparam intelectualmente a um patamar no qual podiam pensar em como escapar do patriarcado.
Existe um longo histórico dessas mulheres extraordinárias, o qual investigamos neste livro. Suas conquistas individuais são incríveis e inspiram respeito, mas devemos notar que o esforço individual não pode resultar em um avanço coletivo de consciência. Mulheres de talento existiram, lutaram com coragem, conquistaram e foram esquecidas. As que vieram depois tiveram que começar tudo de novo, repetindo o processo. A compreensão da injustiça, como vimos, é algo que as mulheres desenvolveram ao longo de 1500 anos, fazendo parte da educação e cultura patriarcais. Muitas delas argumentaram e chegaram ao entendimento de que sua condição era determinada pela sociedade. Esse ponto, aliás, foi o principal insight proporcionado pelas gerações de críticas feministas da Bíblia. O estágio seguinte de compreender, de compreensão, a saber que deveriam se juntar a outras mulheres para reparar as injustiças sofridas, foi muito mais difícil de ser conquistado. Cruciais para o desenvolvimento da consciência feminista são mudanças na sociedade que permitam a um grande número de mulheres viver em independência econômica. Discutimos antes essas precondições, a maioria delas relacionadas à industrialização, tais como o declínio das taxas de mortalidade infantil e mortalidade materna e o aumento da expectativa de vida. Esses são os desdobramentos que permitem a um grande número de mulheres escolher não ser reprodutoras, ou pelo menos limitar o número de anos de vida dedicados ao trabalho materno. A consciência feminista completamente desenvolvida depende da pré-condição de que as mulheres tenham uma alternativa econômica ao casamento para a sobrevivência, que existam grandes grupos de mulheres solteiras autossuficientes. Apenas com tais pré-condições as mulheres podem conceituar alternativas ao Estado patriarcal. Apenas com tais pré-condições elas podem elevar a irmandade a um ideal unificador. Para que as mulheres verificassem as adequações e até o poder dos próprios pensamentos, elas precisavam de afirmação cultural, exatamente como os homens. Mulheres místicas e religiosas encontraram essa afirmação em suas comunidades reais ou espirituais. Mulheres seculares tentaram e às vezes conseguiram encontrá-la em agrupamentos ou redes de contato femininas. A partir do século XVII, elas puderam encontrá-la na resposta de leitoras e seus livros e nas plateias de suas peças. Mas, enquanto a grande maioria das mulheres e seus filhos dependiam economicamente do sustento de um homem, a formação dessas redes de apoio femininas era privilégio de uma pequena minoria de mulheres de classe alta. Todas as posições de poder econômico, legal e político estavam nas mãos de homens, de modo que, mesmo as mulheres mais emancipadas intelectualmente, aquelas que esperavam promover mudanças na sociedade, não podiam conceber o processo de outra mulher, que não com a ajuda de homens poderosos. As mulheres instruídas da reforma não almejavam mais do que conseguir um diálogo respeitoso com os homens de seus círculos. As de esquerda da reforma protestante viam-se, na melhor das hipóteses, como iguais aos homens, na definição da crença e da prática religiosa. No século XVII em diante, a principal questão nas quais mulheres religiosas e seculares concentraram seus esforços por igualdade foi a educação. De Astel a Wollstonecraft a Catherine Becker, as mulheres definiram corretamente a injustiça que sofreram como discriminação educacional e colocaram como objetivo o acesso igualitário. Mas os argumentos que usaram durante muito tempo eram focados em ganhar apoio dos homens e assim delinearam a questão de um modo ainda baseado em grande medida nas definições de gênero patriarcais. Por serem mães e terem a responsabilidade de educar a juventude, precisavam receber uma educação melhor. Por serem as mães da República, a cidadania delas podia ser mais bem manifestada pela criação de cidadãos homens leais, e para isso elas mesmas precisavam de uma educação melhor. Mas, de novo, começando no século XVII, a mesma defesa pela educação igualitária das mulheres tomou outra forma. Frequentemente oriunda de mulheres que também haviam usado os argumentos iniciais
Batsua Makin, com o apoio de uma rede de mulheres, fundou escolas para mulheres. Mary Astle defendeu uma instituição segregada por sexo para a educação de mulheres, novamente com o apoio de outras mulheres. Nos Estados Unidos, no século XIX, Emma Willard, Mary Lyon e Catherine Becker, usando os argumentos mais tradicionais pelo direito das mulheres à educação, fundaram instituições educacionais segregadas por sexo. Para isso, criaram redes de contato de mulheres que logo cresceram e ganharam vida própria. Patrocinadoras e ex-alunas dessas instituições passaram a enxergar o próprio papel da sociedade de outra maneira. E muitas delas formaram um núcleo de ativistas que criaram o movimento pelos direitos das mulheres no século XIX. O desenvolvimento dos movimentos britânicos, franceses e alemães pelo direito das mulheres também estava conectado ao crescimento e desenvolvimento da educação das mulheres. De maneira semelhante à situação nas décadas de 1840 e 1850 nos Estados Unidos, quando os direitos do voto para homem branco estava sendo expandido, as mulheres da Grã-Bretanha peticionaram para que os direitos do voto feminino fossem incluídos na legislação da reforma eleitoral de 1832. As petições foram ignoradas e as mulheres concentraram as energias em outros canais. Nos anos de 1850, elas formaram organizações para pressionar por reformas educacionais, o direito do divórcio, um projeto de leis de propriedade de mulheres casadas aprovado em 1855 e mais oportunidades de trabalho para mulheres. Desses agrupamentos femininos ativos em reforma para mulheres, surgiu a primeira organização pelo direito da mulher, a Sociedade Nacional para o Sufrágio Feminino, em 1867. Na França, as mulheres haviam participado ativamente dos grandes momentos revolucionários de 1792, 1848 e 1840, formando em cada caso organizações segregadas por sexo que fizeram demandas feministas bem avançadas. Essas organizações duraram pouco e foram ineficazes, sendo destruídas por regimes repressores e uma reação conservadora. O Código Napoleônico, apoiado pela Igreja Católica e promulgado em 1804, classificava mulheres casadas e com filhos, assim como doentes mentais e criminosos, como politicamente incompetentes. Restringia os direitos legais e civis das mulheres, tornava mulheres casadas econômica e legalmente dependentes do marido e declarava que elas pertenciam à família, não à vida pública. O Código proibia que mulheres participassem de assembleias políticas ou usassem calças. Na Revolução de 1848, contra a monarquia, as mulheres tiveram um papel ativo, estabeleceram diversos clubes e jornais feministas, participaram de batalhas revolucionárias e ações de rua, peticionaram o governo provisório pelo voto e até tentaram lançar candidaturas femininas. Mulheres de classe trabalhadora fizeram demandas específicas aos próprios interesses, mas todos esses esforços foram inúteis. O sufrágio universal masculino, que entrou em vigor em 1848, excluiu mulheres. Um projeto de lei de reforma escolar estabelecendo educação primária para meninas colocou essas escolas sob o controle da Igreja Católica. Diversas mulheres que haviam participado da Revolução foram mandadas para a prisão ou para o exílio. As organizações feministas definharam após a repressão geral. Uma sequência de eventos semelhantes ocorreu durante e após a Comuna de Paris. Em 1871, sua derrota devastou um minúsculo movimento feminista. E as poucas mulheres radicais que haviam participado da Comuna, apenas em 1883 foi formada uma organização feminista, a Sociedade do Sufrágio Feminino. Mulheres francesas não receberam reconhecimento legal como pessoa nem direito de voto até 1938. Na Alemanha, a consciência feminista das mulheres foi afetada pelo desenvolvimento do nacionalismo alemão. A jornalista Louise Otto editou um jornal feminista de 1849 a 1850. Na Saxônia, como resultado de sua frustração,
com os debates sobre uma Constituição para a futura nação unificada. Em suas deliberações, eles pensam apenas na metade da raça humana, apenas em homens, ela comentou. Quando eles falam do povo, não inclui as mulheres. Ela e outras mulheres que participaram das revoluções de 1848 tiveram esse insight diversas vezes. Como lutadoras nas barricadas, estavam sujeitas à mesma perseguição e às mesmas sentenças de prisão que os revolucionários homens, mas, quando promoveram um programa para a igualdade total das mulheres, se depararam com indiferença e resistência dos homens. A reação após a derrota da Revolução retardou todos os esforços organizacionais. Na maioria dos estados alemães, a legislação promulgada em 1850 proibia mulheres e menores de idade a participar de qualquer assembleia política ou entrar para organizações políticas. Ainda assim, na década de 1850, organizações autônomas de mulheres surgiram em muitas cidades alemãs, a partir de organizações de assistência social para vítimas da Revolução derrotada. Em Hamburgo, uma organização de mulheres criada para melhorar a discussão entre mulheres protestantes e judias foi bem sucedida em desenvolver planos para o estabelecimento de uma universidade para mulheres. Mas seus esforços, assim como os de outros grupos feministas, sucumbiu à repressão de todas as organizações de base após 1850, adaptando-se a esse clima de repressão. A Associação Geral das Mulheres Alemãs, liderada por Louise Otto, nas décadas de 1860 a 1870, limitou-se a demandas e táticas conservadoras. A unificação nacional e a constituição do Estado alemão em 1870, sob a liderança da Prússia, não promoveram a democracia. Nacionalismo, militarismo e a ênfase mais tradicionalista do papel doméstico das mulheres continuaram incontestados. Apenas em 1902, as mulheres alemãs puderam formar uma grande associação pelo sufrágio feminino. O que tiramos desse breve resumo é que a participação de mulheres em movimentos revolucionários gerais não fez com que seus direitos e interesses progredissem. Repetidas vezes, seus sacrifícios e contribuições foram apreciados, mas colegas e camaradas homens consideraram essas demandas no máximo marginais e secundárias, não tomando nenhuma atitude em relação a elas. Pois é. De modo interessante, grupos políticos conservadores sempre consideraram a ameaça do feminismo uma questão central e tornaram a repressão de organizações de mulheres uma característica inevitável e essencial de seus pensamentos políticos, de seus programas políticos. O que também fica claro é a conexão necessária entre o trabalho de mulheres em grupos segregados, o sexo, sob a própria liderança e o avanço da organização feministas. O espaço social segregado por sexo se tornou o terreno no qual mulheres podiam confirmar as próprias ideias e compará-las com o conhecimento e a experiência de outras mulheres. Ali, elas também puderam, pela primeira vez na história, testar suas teorias na prática social. Diferentemente de espaços sociais onde mulheres podiam desempenhar papéis de liderança igualitárias ou quase, mas nos quais a hegemonia masculina permanecia incontestada, tais como salões, as comunidades utópicas, os partidos socialista e anarquista. Esses espaços exclusivamente femininos puderam ajudar as mulheres a avançar de uma simples análise da própria condição ao nível de formação de teoria, ou, em outras palavras, ao nível de oferecer não apenas as próprias definições autônomas de seus objetivos, mas uma visão alternativa de organização da sociedade, uma visão de mundo feminista. As instituições segregadas por sexo, formadas no século XIX, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no continente europeu, foram fruto, de modo geral, da necessidade. Mulheres fundaram instituições acadêmicas para meninas porque a sociedade não oferecia educação adequada para elas. Mulheres formaram associações médicas, hospitais, instituições de ensino de enfermagem para mulheres porque as escolas e instituições dominadas por homens as excluíam. Os primeiros clubes de mulheres na América, tanto de brancas quanto afro-americanas,
foram formados para antagonizar práticas discriminatórias de clubes masculinos. As fundadoras pretendiam apenas corrigir um erro, reparar uma injustiça, ganhar equidade e ou acesso limitados. Mas o processo de atingir esse objetivo, a resistência que encontramos, o empenho em superar essa resistência, tudo isso acentuou o processo de formação da consciência. Foi essa dinâmica que lhes permitiu desenvolver uma noção de irmandade e formas independentes de cultura, instituições e modos de vida de mulheres. Um desenvolvimento semelhante ocorreu na assistência social e uma organização religiosas. Nos Estados Unidos, ao longo do século XIX, encontramos mulheres se organizando primeiro para ajudar os outros, depois para ajudar a si mesmas. Em suas lutas sociais, elas vivenciaram resistência e seus esforços por homens e instituições dominadas por homens, desde universidades até o Estado. Foi só quando elas começaram não apenas a pensar em si mesmas, como um grupo coeso, mas também a atuar na sociedade como grupo, que o conceito de irmandade pôde ser mais do que um termo retórico. Ao longo do período histórico, as mulheres foram discriminadas e prejudicadas economicamente, política, legal e sexualmente. Dependendo das associações étnicas de raça e classe com homens, elas também discriminaram, prejudicaram e exploraram homens e mulheres diferentes delas em razão de raça, classe e religião. Em resumo, enquanto eram vitimadas pelo patriarcado, continuaram a apoiar o sistema e ajudaram a perpetuá-lo. Fizeram isso porque a consciência que tinham da própria situação não pôde ser desenvolvida proporcionalmente ao avanço em outros aspectos da vida delas. Assim, a desvantagem educacional sistemática de mulheres e a definição delas como pessoas fora da história foram, na verdade, o aspecto mais opressivo da condição feminina sob o patriarcado. Discutir nesse livro que a marginalização de mulheres no processo da criação da história atrasou-as em termos intelectuais, impedindo-as por muito mais tempo do que o necessário de desenvolver uma consciência de coletividade na irmandade, não na maternidade. A repetição cruel pela qual as mulheres lutaram individualmente para atingir um nível mais alto de consciência, repetindo um esforço feito inúmeras vezes por outras mulheres em séculos anteriores, não apenas é um símbolo de opressão feminina, mas sua verdadeira manifestação. Assim, mesmo as pensadoras feministas mais avançadas, até e incluindo as do século XX, dialogavam com os grandes homens que vieram antes delas e não podiam verificar, testar e melhorar suas ideias dialogando com pensadoras anteriores a elas. Mary Wollstonecraft debateu com Burke e Rousseau. Quando debater com McKean, Astel e Margaret Fell, poderia ter estimulado seu pensamento e a radicalizado. Emma Goldman defendeu o amor livre e uma nova forma de vida, comum em comparação com os modelos de Marx e Bakunin. Em diálogo com as feministas ovenistas Anna Weller e Emma Martin, poderia ter redirecionado seu pensamento e a impedido de inventar soluções que já haviam sido provado inviáveis 50 anos antes. Simone de Beauvoir, em um diálogo intenso com Marx, Freud, Sartre e Camus, acho que é assim que fala, avançou tanto quanto possível em uma crítica feminista dos valores e instituições patriarcais, quando o pensamento era centrado nos homens. Se tivesse se engajado genuinamente no pensamento de Mary Wollstonecraft e nas obras de Mary Astle, nas feministas Quakers do início do século XIX, nas revisionistas místicas entre espiritualistas negras e no movimento feminismo e no feminismo de Anna Cooper, sua análise poderia ter sido centrada nas mulheres e, portanto, capaz de projetar alternativas aos conceitos do pensamento patriarcal. Sua afirmação errônea de que elas, mulheres, não têm passado história e religião próprios, não foi apenas um descuido e uma falha,
mais uma manifestação das limitações básicas que, durante milênios, restringiram o poder e a efetividade do pensamento feminino. Seres humanos sempre usaram a história para encontrar sua direção rumo ao futuro, repetir o passado ou se afastar dele. Sem conhecimento da própria história, pensadoras mulheres não tinham o autoconhecimento sobre onde projetar o futuro desejado. Portanto, as mulheres, até muito pouco tempo atrás, não tinham como criar uma teoria social adequada às suas necessidades. A consciência feminista é um pré-requisito para a formulação do tipo de pensamento abstrato necessário para conceituar uma sociedade na qual as diferenças não impliquem dominância. A hegemonia do pensamento patriarcal na civilização ocidental não ocorre por superioridade em conteúdo, forma e realização em relação a todos os outros pensamentos. Ela é construída sobre o silenciamento sistemático de outras vozes. Mulheres de todas as classes, homens de raças ou crenças religiosas diferentes das dominantes. Pessoas definidas como desviantes por eles. Tudo isso tinha de ser desencorajado, ridicularizado, silenciado. Acima de tudo, essas pessoas precisavam ser impedidas de fazer parte do discurso intelectual. Pensadores patriarcais construíram seu edifício como estadistas patriarcais. Construíram seus estudos definindo quem ficaria de fora. A definição de quem ficaria de fora, em geral, sequer era explicitada, pois tê-lo feito teria significado reconhecer que ocorria um processo de exclusão. Aquelas pessoas deixadas de fora eram simplesmente tiradas de vista, marginalizadas da existência. Quando o grande sistema de universidades europeias secularizou a aprendizagem e tornou-se mais amplamente acessível, a própria natureza da universidade foi definida a fim de excluir delas todas as mulheres. No século XIX, por toda a Europa e nos Estados Unidos, categorias profissionais redefiniram seus propósitos, reestruturaram suas organizações, licenciaram e melhoraram seus serviços e aumentaram seu status nas sociedades onde operavam. Tudo isso foi embasado na suposição de que mulheres seriam excluídas dessas profissões. Foram quase 150 anos de luta organizada para que as mulheres tornassem essa suposição visível e, ao menos de modo parcial, reverter o cenário. Um padrão igualmente devastador pode ser visto na conexão entre os avanços da democracia política e o retraiamento de direitos políticos e legais das mulheres. Comecei este livro chamando a atenção para essa conexão no caso da polis democrática da Grécia Antiga e da Constituição Democrática dos Estados Unidos da América. O padrão fica óbvio quando contemplamos as restrições sobre as liberdades das mulheres nobres como resultado do Renascimento, o aumento da caça às bruxas e a perseguição de hereges, combinando ao progresso das mulheres após a Reforma, a reação que resultou em uma legislação misógina após o ativismo de mulheres nas revoluções do século XVIII e XIX, como o Código Napoleônico após a Revolução Francesa, as restrições dos direitos legais das mulheres após a Revolução da Alemanha e na França em 1848, a inclusão da palavra homem como qualificação para votar nas constituições liberalizadas dos Estados Unidos, Países Baixos e França no século XIX. O padrão muda e começa a rachar no fim do século XIX como resultado direto do aumento da consciência feminista das mulheres e sua organização combativa. Vale a pena lembrar, mesmo como artefato histórico, porque as conquistas das mulheres como pensadoras e criadoras de ideias não podem ser de fato apreciadas a não ser que conheçamos os obstáculos contra os quais elas tiveram que lutar. Conclui-se então que havia mulheres tão grandiosas quanto os mais grandiosos pensadores e escritores, mas sua significância e obra foram marginalizadas e obscurecidas. Também conclui-se que havia muitas outras de igual potencial que foram silenciadas por completo e permanecem esquecidas na longa marcha adiante da dominância masculina sobre a civilização ocidental. Mais importante, as questões femininas, o ponto de vista da mulher, o paradigma que incluiria a experiência feminina até pouquíssimo tempo atrás nunca entravam no discurso comum. Mas agora, o período de hegemonia patriarcal
sobre a cultura chegou ao fim. Ainda que na maioria dos lugares do mundo, e até mesmo nas democracias ocidentais, a dominância masculina nas principais instituições culturais persista, a emancipação intelectual das mulheres abalou o sólido monopólio que os homens mantiveram por tanto tempo sobre a teoria e a definição. As mulheres ainda não têm poder sobre instituições, sobre o Estado, sobre a lei, mas os insights teóricos que a erudição feminista moderna já conquistou têm o poder de abalar o paradigma patriarcal. A marginalização, o escárnio, os insultos, o corte de verbas e outros artifícios criados para impedir o processo de redefinição dos conceitos da civilização ocidental vão todos, no longo prazo, ter de chegar ao fim. Eles podem retardar temporariamente o processo de transformação intelectual em curso, mas não podem detê-lo. Como disse Galileu, em seu leito de morte, muito tempo depois de o poder da Inquisição tê-lo forçado a renegar suas teorias heréticas. No entanto, ela se move. Mais de 1.300 anos de esforços individuais, decepções e persistências conduziram as mulheres no momento histórico em que podemos reivindicar a liberdade de nossa mente, assim como reivindicamos no passado. Os milênios da pré-história feminina acabaram. Estamos no início de uma nova era na história do pensamento da humanidade, conforme reconhecemos que o sexo é relevante para o pensamento, que gênero é um construto social e que a mulher, assim como o homem, faz e define a história. E assim findei para vocês o livro da Lerner, A Criação da Consciência Feminista. Aí sobrou umas folhas aqui, ó, como vocês podem ver. Aí o que é que tem aqui? Temos as notas, que ela é muito organizada, muitas notas. Temos a bibliografia, todinha aqui, bem maravilhosa, bem organizadinha. O índice remissivo. Tá? Então é isso, gente. Foi muito bom ler pra vocês. Ela termina de uma maneira otimista, né? Eu não sou otimista. Mas ela termina de uma maneira positiva, eu acho. Apesar de dizer todas as problemáticas e os enfrentamentos que nós ainda temos que fazer. Muito legal as citações que ela faz, né? Gosto muito das citações que ela faz. E a construção, a maneira que ela construiu a própria história. A maneira que ela construiu a organização do livro, já diz muito, né? Enfim, um cheiro, até a próxima. Logo mais sai uma leitura aos pouquinhos, né? De um novo livro, tá? Um cheiro, tchau! Obrigada por me ouvir. E até breve com mais um livro pra vocês. Tchau!